Bem-vindos à aula de hoje, eu sou o professor Rubens e você está numa aula de física. Na aula de hoje nós vamos aprender a calcular a força resultante. O que é força resultante? Quando você está aplicando uma força em um objeto, ele tende a se mexer, isso a gente já sabe. Agora, para que lado ele vai se mexer? Existe um monte de forma de fazer isso, né? Por causa do desenho, por causa da forma que o objeto está sendo puxado. Nesse caso, dos primeiros exercícios, nós vamos fazer apenas diretamente, sem considerar inclinação nenhuma. Tá? O que isso significa? Bom, vejamos aqui o primeiro exemplo. Duas pessoas estão puxando um bloco com 15 newtons e a outra com 20 newtons. A força aplicada. Uma puxa com 15 e a outra puxa com 20. Desconsiderando o atrito, isso é importante, porque quando tiver atrito a gente vai ter que considerar o atrito. Desconsiderando o atrito, qual será a força resultante desta ação? Então eu vou pensar assim, duas forças. A primeira força que está sendo aplicada aqui, eu chamo ela de 15 newtons, ok? A segunda força que está sendo aplicada aqui, eu chamo ela de 20 newtons. Eles estão puxando para a mesma direção. Então, quando eu puxo ambos para a mesma direção, eu vou aplicar uma força nova, uma força que a gente chama de força resultante. Eu sei que a minha força resultante é igual a minha força 1 mais a minha força 2, porque eles estão puxando no mesmo sentido. Então, a minha força resultante é igual a força 1, que foi 15, mais a minha força 2, que foi 20, a minha força resultante é 20 mais 15, 35 newtons. Então, forças para o mesmo lado, basta que a gente some, ok? Nesse segundo exemplo, a gente já vai considerar a mesma força, olha só, 15 newtons e 20 newtons, mas tem uma diferença, eles estão puxando para o lado oposto, quer dizer, esse cidadão aqui, ele vai puxar para a direita, enquanto esse cidadão aqui vai puxar para a esquerda. Então vamos ler aqui. Duas pessoas estão puxando um bloco, um para a esquerda com 15 newtons, então da esquerda aqui é 15 newtons, e o outro para a direita com 20 newtons, então da direita aqui é 20 newtons. Como se fosse um cabo de guerra, nós sabemos que vai ganhar a força que é maior. Já que vai ganhar a força que é maior, nós sabemos que a nossa força resultante vai ser nessa direção aqui. E aí a gente vai ter a seguinte fórmula. Força resultante é igual ao F1 menos o F2. Por que é menos e não mais igual foi na outra? Porque nós estamos tendo as pessoas puxando para o lado oposto. Então o problema, não existe uma fórmula básica, não existe uma fórmula igual para todas. Cada problema tem que ser analisado separadamente. Quando eles puxam para o mesmo lado, aqui o sinal é de mais, porque eles estão indo para o mesmo lado. Agora, quando cada um puxa para um lado diferente, o sinal passa a ser de menos. Então, a minha força resultante vai ser a força 1, que é a maior delas, 20, menos a minha força 2, que foi a menor delas, 15. Então, nós vamos ter aqui a força resultante como sendo 5, 20 menos 15, 5 newtons. Por que 5 newtons? Porque tem que descontar as duas. Então, nós estamos aplicando uma força, puxando para trás, né, para a esquerda com 15 e puxando para frente, para a direita com 20. No nosso terceiro exemplo, ele já pede para a gente considerar o atrito. Presta atenção, o atrito tem uma fórmula própria para ser calculado. Nós não vamos calcular o atrito, eu vou dar ele de brinde para vocês. A fórmula fica para a próxima aula, ok? Então vamos lá. Duas pessoas estão puxando o bloco. Então vamos pensar aqui novamente nas duas pessoas que puxam esse bloco. Uma está puxando para frente com 15 newtons. A outra está puxando novamente para frente com 20 newtons. Então, nós já sabemos que aqui a gente vai ter que somar esse cara como sendo o F1 e esse cara como sendo o F2. Mas tem nesse bloco mais uma força atuando. Tem mais do que uma, né? Porque a gente tem o peso e a normal. Só que a gente vai desconsiderar porque os dois se anulam, a gente já viu isso
no vídeo anterior. Então o que a gente vai fazer? A gente vai considerar a força que segura eles. E a força que segura eles é a força do atrito. Porque eles estão puxando para cá, mas o atrito tenta prender o objeto no chão, tá? E o atrito está segurando com quanta força? Com 5 newtons. E esse aqui vai ser o meu F3. Então, a minha força resultante nesse caso aqui vai ser um combinado de F1 mais F2 menos o F3. Ou seja, a força resultante aqui vai ser a força com a qual F1 está puxando, F2 está puxando, menos a força que o atrito está fazendo para tentar manter seguro no lugar a peça. Então a gente vai ficar com a força resultante como sendo o F1, que dá 15, mais o F2, que dá 20, menos o F3, que é 5, o atrito segurando. Então você faz isso aqui da forma que você achar melhor. Eu vou somar tudo ao mesmo tempo. 15 mais 20, 35. 35 menos 5, 30 newtons. Então tá aí. Eles conseguem puxar para frente com uma força resultante de 30 newtons. Agora olha o exemplo anterior, aquele primeiro que a gente fez. Ele conseguiu puxar com 35. Por quê? Porque a gente não considerou o atrito nesse primeiro exemplo. É muito importante vocês terem atenção se o problema manda ou não considerar o atrito. Lembrando que o atrito tem uma fórmula própria, e essa fórmula a gente vai ver na próxima aula. Não esquece de baixar os exercícios do link da descrição desse vídeo. Tem também uma apostila com as explicações. Bora trabalhar!